estão preparados para a primeira rodada dos clubes brasileiros? Vocês que torcem para os clubes e vocês que vão secar os clubes brasileiros, seus rivais, vocês estão preparados logo para a primeira rodada? O Palmeiras, por exemplo, no domingo, 7 da noite, encara o Porto. Jogo chave, visando a liderança. Se espera que Palmeiras e Porto briguem pela liderança do grupo. Então já é jogo chave, logo na estreia. O Botafogo enfrenta um time que, se ele não ganhar do Seattle Sounders, esquece o Mundial, porque na sequência vem PSG e Atlético de Madrid. Então tem que estrear com vitória o Botafogo se quiser sonhar com a dura missão de passar de fase. O Flamengo encara o Esperance. Por que eu acho esse jogo chave também para o Flamengo? Já que o Chelsea desponta como o bicho-papão, na teoria, pelo menos, do grupo, o Flamengo vai duelar contra o Esperance e contra o Seattle. A gente vai saber o nível desses times no Mundial, para ou desafiar o Chelsea ou ser um segundo colocado. Então, assim, já é um jogo tenso também, na minha opinião. O Fluminense encara o favorito do grupo, que é o Borussia Dortmund. Já pensou começar o Mundial surpreendendo os alemães logo de cara? É decisão para todo mundo, né? Decisão para todo mundo. Decisão para todo mundo. Pode ser de quem está pensando em ficar em primeiro, como o Palmeiras no grupo do Porto, o próprio Fluminense com o Borussia, Flamengo. E o Botafogo, de fato, vencer esse jogo e depois encarar as duas primeiras que vão vir pela frente, de repente tirar ponto de um e classificar em segundo. Tudo é possível. Eu estou numa expectativa muito boa também dos clubes brasileiros de pelo menos passarem, todos eles passarem para a segunda fase do campeonato. Até o Botafogo? Até o Botafogo eu estou numa boa esperança, porque é final de temporada para eles, como eu falei. É final de temporada para eles. Não sei como vai chegar, principalmente o Paris Saint-Germain nesse campeonato, nessa competição. Tudo, ganhou tudo, a gente não sabe. Né? O Dembélé, pelo que eu vi, é um que já não vai jogar esse jogo. Então, assim, é uma esperança mais pro Botafogo. Aí o Botafogo consegue vencer o primeiro jogo, o time chega com confiança para um segundo jogo, que tudo pode acontecer, é um jogo só. É isso, mas que essa questão do Paris Saint-Germain eu também estou bem curioso. Eu acho que se a gente olha a formatação desses clubes, a gente vai olhar, por exemplo, o Real Madrid. Precisa dar uma resposta. O Manchester City precisa dar uma resposta. O Paris Saint-Germain é um time maravilhoso, mas ganhou tudo. Realmente pode acontecer um relaxamento ali, uma desmobilização para essa competição. E aí, cara, em 90 minutos, tudo pode acontecer. Você tem uma bola ali que você consegue escapar, faz um golzinho, se fecha depois. É esse tipo de jogo. Por mais que não seja a característica do Botafogo, não dá pra gente achar que vai encarar PSG e Atlético de Madrid de peito aberto, porque tem mais qualidade do lado de lá. E tudo é teoria, né? Tudo é teoria, assim, a gente fala, no papel os caras são melhores, né? De repente o Paris Saint-Germain é bem melhor, mas é teoria. Dentro de campo, quando o juiz vai lá e apita, começa o jogo... É bom ou ruim não começar contra a PSG ou começar com o jogo em tese mais acessível para o Botafogo? É melhor começar pelo mais acessível. Também acho, concordo. Eu só não tô tão confiante quanto o Felipe Melo. Eu acho que vai ser tudo muito complicado, independente de quem os times brasileiros irão enfrentar. E aí eu coloco tudo no mesmo pacote. E se o PSG empatar com o Atlético, possível, perfeitamente plausível, o Botafogo vence, ele vai como líder do grupo, cara. Vai grandão já pra segunda rodada. Mas veja bem, não estou falando que não vai ser complicado. Pelo contrário, complicado vai ser e não tem como não ser acho complicado. Que pra todo mundo ali. Vai ser complicado para todo mundo, mas eu tenho esperança e estou numa boa expectativa para que os clubes brasileiros possam se classificar. É óbvio, como eu já falei em outros programas, que quando se tratando pelo menos do Botafogo, que tem PSG e Atlético de Madrid, é mais difícil, mas tampouco é impossível. Assim, a nossa experiência de mundiais, né, de 12 para cá, desde que o Corinthians se tornou o último time campeão mundial e o último time sul-americano a bater um europeu em competição oficial, eu estou habituado, eu preparo o meu espírito, não para projetar duelo de brasileiro com europeu, porque eu acho que são mundos muito diferentes. Realmente eu não tenho um grande otimismo quando a gente pega os principais times da Europa. Eu acho que a nossa realidade mesmo é duelar de igual para igual contra os melhores times da Ásia, os melhores times da África. Eu acho não, isso é informação, né? Basta ver o Mundial de Clubes. O Felipe jogou o Mundial de Clubes em que o Palmeiras, do Abel, foi derrotado por um campeão de CONCACAF, o Tigres, e depois perdeu nos pênaltis para o Al Ahly, mas, André, gigante do futebol africano. Desculpa, mas esse aí, acho que não vale essa comparação. Por quê? Porque foi na época da pandemia. Essa foi bem pesada para o Palmeiras. O Palmeiras veio de uma pandemia, o Palmeiras acabou o campeonato, viajou, ficamos presos no hotel, não tivemos tempo para descansar e nem tampouco para o fuso horário,
porque quando começamos começou os jogos, nós ainda estávamos, era de noite, nós estávamos acordados, era 6 horas da manhã que estava o sono, sabe? E eles ali tudo bem preparados, nós não tivemos tempo hábil para preparação, né? Aí acabamos perdendo o primeiro jogo, o segundo perdemos no pênalti também. Então, assim, depois quando eu tenho a oportunidade de voltar com o Fluminense, tudo é diferente. Nesse ano, depois do Mundial, nós voltamos e jogamos ainda a final da Copa do Brasil. Então foi um ano muito atípico, muito complicado. Mas você vê, o Flamengo também caiu em semifinal. Sim. O Atlético Mineiro caiu lá atrás. O River do Marcelo Gallardo. O Botafogo agora. O Atlético Nacional da Colômbia caiu em semifinal. Por isso que assim, o histórico tem me mostrado que a nossa realidade é duelar mesmo, em jogos muito equilibrados contra os melhores times da Ásia, da África. Eu acho... Pode... Não, vai lá, Aline. Eu acho que a gente está mais longe dos europeus, né? E quem estava lá embaixo dos outros continentes estão mais próximos da gente. E por isso que eu acho que não vai ser fácil para ninguém, não é só contra os europeus, assim. Eu acho que vai ser complicado para todo mundo. É claro que a gente não sabe como os europeus vão chegar para ser final, né? De temporada. Muita mudança também de treinador. Muito treinador acabou saindo. Então é um trabalho novo que nem começou ainda, tá nessa preparação. É claro, tem tudo isso. Mas olhando o futebol hoje em dia, eu vejo honestamente que existe essa diferença da gente pro europeu, mesmo a gente tendo esse ponto de interrogação de como vai chegar nesse momento, e uma aproximação dos outros continentes próximos aos brasileiros. E mais uma vez eu vou repetir, para mim vai ser complicado para todo mundo, não é só para brasileiro, não é só para, enfim, é a minha concepção sobre o que vai ser esse mundial, mas que a gente torce, óbvio, e quer ver os brasileiros passarem, tem total expectativa sobre isso, mas eu acho que vai ser bem complicado. Complicado vai ser, mas eu tenho assim otimismo para a classificação dos clubes brasileiros, porque eu concordo, o pessoal da Ásia, aqueles outros times estão mais próximos das equipes brasileiras, nós estamos um pouco mais longe, de fato, das equipes europeias. A primeira prateleira, né? Exatamente. Isso aí. Palmeiras e Porto é diferente de Flamengo e Chelsea, de Botafogo e exatamente. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Borussia Dortmund jogar, e apesar os últimos jogos do Borussia no Campeonato Alemão ganharam, mas quando eu vejo assim, antes estava passando um tempo de muita dificuldade, perdia para times assim que eram considerados pequenos, sabe? Quando eu vejo o Manchester City chegar na final em um Wembley contra o Crystal Palace e não vencer o jogo, sabe? Assim, o futebol é isso, não tem uma ciência exata, tudo pode acontecer, e quanto mais num jogo, se você tiver um time bem armado defensivamente, como eu falo, passa 15, 20 minutos, os caras não fazem gol, a gente não sabe como é que vai estar o psicológico desses atletas, o cansaço físico e mental desses atletas que chegaram e conquistaram. Então, assim, é um momento que pode acontecer, né? Quando nós vimos o São Paulo sendo campeão do mundo, o Corinthians sendo campeão do mundo, ninguém esperava tão pouco que o Corinthians fosse ganhar do Chelsea. O Corinthians foi lá e ganhou do Chelsea. Então, assim, um jogo tudo pode acontecer de fato. Eu só sei que vai ser um torneio espetacular, que vocês vão acompanhar todos os jogos no Sport TV e aquele friozinho na barriga já tá batendo, tanto dos torcedores quanto dos secadores. Porque é isso, cara, ele vai mexer com o Brasil inteiro, né? De quem torce e por quem seca os times que lá estarão. Tem um detalhezinho, o Felipe citou o Dortmund, e é para os dois lados, né? Porque, cara, o Dortmund deu um calor no Barcelona nas quartas de final, que o Barcelona passou por um triz, basicamente, né? Pressionou até o final do jogo, o Barcelona explorando as costas da defesa do Barcelona. Então, assim, é muito difícil de fazer um prognóstico. É claro que a racionalidade diz pra gente que há uma diferença gigante. A gente pode colocar uma primeira prateleira ali com o Real Madrid, com o Manchester City, com o PSG, com o Atlético de Madrid, até a Internacional. Bayern, né? A Internacional. O Chelsea também, né? Chelsea também. Quarto colocado na Premier League, né? City, a própria Juventus. Então, assim, Inter de Milão. Essa é a primeira prateleira. Se você fosse me perguntar, se eu tivesse que apostar no bolão, eu acho que eu colocaria ali essas 7, 8 equipes que eu falei, como as equipes que chegariam às quartas de final. Mas a gente, por exemplo, está citando a Copa do Mundo de Clubes. O que acontece na Copa do Mundo de Seleções?
Toda vez tem uma zebra, cara. Marrocos chegou na semi, Toda Croácia foi vez. vice em 2018. E por que tem? Porque é um campeonato único, que acontece ali num período da temporada onde muita gente chega desgastado, muita gente chega com a barriguinha cheia já, de ter conquistado muita coisa. O PSG é um grande exemplo. Vamos ver como é que o PSG vai reagir a essa competição. Óbvio, o Luiz Henrique é um grande treinador, tem grandes jogadores ali, ele pode fazer a galera se mobilizar. Mas também pode acontecer de entrar, né, a meia trava. Conclua, Felipe, pra gente voltar ao assunto da nossa presença aqui, que é a seleção brasileira, que o Mundial mexe com a gente mesmo. Mas conclua. Isso que você falou, né? Os caras podem chegar lá também, irmão. Ganhamos e continuamos com fome de vencer, todo mundo com psicológico, né? Eu tô tranquilo, vamos chegar lá e vamos jogar e vamos dar show. Pode acontecer isso também. A gente pode esperar um Paris Saint-Germain que chegue lá e dê show, né? O que de fato é mais fácil de acontecer, né? Eu acho muito mais fácil um elenco onde reúne grandes astros do futebol e que estão vivendo um ótimo momento com a confiança super elevada, é mais fácil eles chegarem lá mesmo cansados e fazerem um bom campeonato. E imagina a fome do Real Madrid estreando o treinador, depois de ver o Barcelona brilhar no Campeonato Espanhol, vai estar treinador, do Mbappé ver um monte de rival superá-lo em corrida por prêmios individuais, e esse cara tem uma chance, pô, se eu botar o Mundial embaixo do braço, podem ser que lembrem de mim no final do ano. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que já está pronto aí para começar os trabalhos no Super Mundial de Clubes. E aí, ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando aí dessa estreia do time do Flamengo, segunda-feira, no Super Mundial de Clubes, o mercado da bola, a provocação do Chelsea para cima do Mengão e muito mais, e a resposta do Mengão também para cima do Chelsea. Então assiste esse vídeo até o final. Daqui a pouco... Você falou pro Pedro que eu vou para lá buscar o Bi? Não falei pra ele. Avisa o Trump que eu só volto com o Bi. Oh, meu Deus do céu. Bruno sendo deportado. Eu não sei se é um bom momento de eu avisar alguma coisa pro Trump, não, tá? Olha lá a cara dele, ó. Meu Deus do céu, imagina as relações diplomáticas Brasil e Estados Unidos depois disso. Mas tudo bem, ainda mais depois daquela apresentação no estúdio na última semana. Mas seguimos em frente. Tudo bem, Bruno? Um abraço a todos aí. Enfim, Jailson, Marra, beijo pra Mari, beijo pra todos. Flamengo que nesta chuvosa terça-feira, chove bem aqui no Rio de Janeiro, segue o seu treinamento, né? Lá no Ninho do Urubu, a preparação para o Mundial, mas ainda sem os seus convocáveis. O Flamengo até viajaria hoje, a delegação, a previsão inicial era que viajaria hoje, nesta terça-feira, para os Estados Unidos e adiou em um dia, por quê? Vai esperar todo mundo voltar, empacota todo mundo, faz aquele check-in bonito, né, Bruno, Mari? E aí despacha todo mundo para os Estados Unidos. O Flamengo vai lá para Atlantic City, onde vai ficar concentrado, enfim, depois estreia em Nova Jersey, vai fazer a sua estreia contra o time da Tunísia lá logo no início. Até me escapou o nome aqui agora nesse momento. Mas enfim, Flamengo que busca reforços para a sequência da temporada. Tem o Okafor, que a gente já falava ontem, foi emprestado ao Napoli na última temporada europeia, ele pertence ao Milan, então o Flamengo tenta ainda a possibilidade de contratações, valor de mercado de em torno de 15 milhões de euros, situação não é fácil, né? Um valor bem alto, mas o Flamengo conversa, é um atacante ali, joga por dentro, mas joga pela esquerda também, jogou bastante assim no Napoli, então seria uma possibilidade. E tem o Carrascal, que seria uma espécie de substituto, reserva imediato do Arrascaeta, poderia jogar junto também, o colombiano, junto ao Dínamo de Moscou. O Flamengo tenta ainda, tem um otimismo, tinha até um otimismo de conseguir até hoje, que é a data que fecha a janela para esse Mundial, mas ainda não foi possível, em torno ali dos 10, 12 milhões de euros, o Flamengo está desenvolvendo. A novela Gerson, por enquanto, está naquela. Se pagar a multa, leva, mas ele está aí com a seleção brasileira e aí depois segue para o Mundial. O Flamengo quer concentração na disputa do torneio. Bruno, Mari. Certíssimo, é isso aí. Flamengo com tudo. Esperança, que é o nome do time ali que fugiu. Vai, Bruno, obrigado. Faz a sua piada Agora também. sim. Não, Obrigada, piada não. Viu, Pedro? Contextualizando, Isso. que o Ju fogo no parquinho agora, Mari. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo segue a preparação para a Copa do Mundo de Clubes aqui no Brasil, é isso? A equipe só embarca amanhã, Vene? Só embarca Demorou amanhã. mais para embarcar?
Porque a gente vai esperar aí alguns atletas voltarem das suas respectivas seleções. Muito bem, rodou. Dia de muito trabalho no Ninho do Urubu, na véspera da viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Sí, una semana intensa de trabajo, de volver a reencontrarnos con nuestro juego y aprovechando toda esta FIFA que también es un descanso para nosotros y poder llegar bien al Mundial. Flagrado em um papo com o Rodrigo Caio, o reforço Jorginho tem conversado bastante com a comissão técnica para se adequar ao estilo de jogo de Felipe Luiz. O time ainda deve ter mais um treino na quarta-feira, antes da viagem à noite para Nova Jersey. Quem também segue evoluindo é o atacante Pedro. A ideia é melhorar ainda mais o ritmo de jogo do camisa 9 a tempo da competição nos Estados Unidos. E descontração não faltou na recuperação da principal esperança de gols do rubro-negro. La verdad que estamos ansiosos y tranquilos a la vez. Creo que cada cosa viene a su tiempo y esperamos hacer un buen mundial. Muito bem, Vene Casagrande. Cadê a nossa hashtag? É hashtag SBT Esporte Rio, @SBT Rio, você segue a gente no X. Também nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Ô, Vene Casagrande, tá animado pro Mundial? Eu tô animado. muito animada, Vene. Eu tô animado, de verdade. Eu também. E assim, passou rápido, né? Se você olhar, a gente falava da Copa do Mundo de Clubes como se estivesse faltando muito, não. Já batendo a porta. Eu não sei, mas eu acho que estão acelerando no 2.0 2025. Verdade. eu tô sentindo isso. Metade já foi, Gente, outro dia mesmo, a gente tava no Campeonato Carioca. Verdade. Pois é. Chegou. E agora não adianta mais. É igual vestibular. Estudou, não adianta você estudar às vésperas. Agora os clubes brasileiros vão ter essa importante competição que, além de tudo, além de dar uma visibilidade absurda aos clubes brasileiros, porque a gente vai enfrentar vários grandes clubes da Europa, inclusive o Botafogo vai ter a oportunidade de enfrentar o PSG. Eu acho que é uma boa oportunidade de jogadores mostrarem para o mundo quem eles são. Eu tenho uma dúvida. Ainda tem a questão financeira, né? Porque os clubes brasileiros estão ganhando uma bolada para poder participar dessa competição. Eu estou animado, mas a minha expectativa está super alinhada comigo. Óbvio, eu vou pensando aqui pouco a pouco. Acho que os clubes brasileiros podem pensar, quem sabe, numas oitavas, a vida do Botafogo é extremamente difícil. A gente brinca, mas você enfrentar o Atlético de Madrid, enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League, é muito complicado. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea no grupo dele, mas por que eu não posso sonhar ou até mesmo pensar no empate do Flamengo com o Chelsea? Até porque depende de muito como essas equipes vão tratar essa competição. A gente fala muito do PSG, atual campeão da Champions League, mas eu acho que quem não venceu nada, estou falando da Europa, quem não venceu nada na última temporada, vai querer mostrar serviço. E aí eu estou querendo dizer do Real Madrid, por exemplo, ou até mesmo do Manchester City. Eu acho que essas equipes são as favoritas para brigar por título. Eu acho que os brasileiros é pensar ali na primeira fase, obviamente, quem sabe passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar das oitavas de final. Repito, você vencer o Esperance não é nenhum absurdo. Você vencer o Los Angeles, dos Estados Unidos, não é nenhum absurdo. E você pensar no empate com o Chelsea, também nenhum absurdo. Agora, depende muito como o Flamengo vai jogar essas partidas. Eu acho que não vai ter jogo fácil, independentemente de qual país seja a equipe. E assim, para quem não tá um pouco por fora, essa Copa do Mundo de Clubes tem 4 brasileiros apenas participando. Então, um grande privilégio dos 3 nossos cariocas aqui. E a próxima é só daqui a 4 anos, Exatamente, porque é uma Copa do Mundo de Clubes mesmo. Ela vai ter de 4 em 4 anos. Aquele Mundial de Clubes que sempre acontece no final do ano é outra coisa, tá? Esse é como se fosse um super mundial. Inclusive, muita gente chamando até pouco tempo dessa forma. E o Palmeiras é o 4º clube aí brasileiro, então muito bacana a gente... E aí a gente apresentar um programa aqui do Rio de Janeiro, a gente fazer um programa para o nosso público carioca e ter 3 cariocas, isso é muito grandioso. A gente fica brincando, ai, cadê o Vasco? Só que, na verdade, não é o Vasco que está errado. É o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo que conseguiram, que conquistaram, porque não tem vários brasileiros e o Vasco não foi. Não. Não tem brasileiros, só tem 4 brasileiros. Então, assim, a gente tem um clubismo aqui que a gente se implica, a gente brinca, mas, na verdade, o olhar é por outro lado. A gente entendeu o quão grandioso é ter 4 cariocas nesse momento. Ter 3 cariocas nesse momento. Isso que eu ia falar agora. Talvez essa seja a última vez que isso aconteça, né? De você ter 3 cariocas disputando essa competição. Daqui a 4 anos isso vai ser extremamente difícil. São só 4, gente. A gente tem 3 cariocas aí. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero
você que é um cara inteligente, raciocina comigo. Quem ganhou a Libertadores da América? 24. Em 24, Botafogo. Quem ganhou a Champions? Real Madrid? Não, agora, o PSG. De agora. Isso, de agora. PSG. Então, estão no mesmo grupo. Se por acaso, no jogo entre PSG e Botafogo, o Botafogo vencer, ele é o campeão mundial? Acho que sim. Dá pra cravar. Por que você tá rindo? Não, dá pra cravar que o Botafogo vai ser o melhor time do mundo. Não me segura. Eu venho aqui bater meu leque e vou falar, me dá a taça porque o Mundial é meu. Campeão mundial não, esse jogo. Mas vai Com ser certeza. considerado, na minha visão, se ganhou o jogo do PSG, pode ser considerado o melhor time do mundo. Campeão mundial. Porque o melhor futebol é europeu. Se o esporte diz que é campeão brasileiro em 87, você pode dizer isso. Ele gosta, Pedrosa. Ué, a teoria não é a mesma? Ele tem sempre um alfinete na mão. Não, mas olha só. Não, o alfinete nesse caso foi pra lá, não pra você. Claro. Foi pra lá. Não, então você tem sempre um alfinete na mão. Quais são os continentes mais tradicionais no futebol mundial? Europeu, que é o mais forte atualmente, e o América do Sul. Botafogo é o campeão da América. PSG é o campeão europeu. Se o Botafogo ganha do PSG... Eu sou campeão mundial. É o melhor time do mundo. Ô, Vene Casagrande. Agora, se isso vai acontecer... Não, falando sério, se o Botafogo passar de fase, assim, história. É pra comemorar muito. É como se fosse título, gente. Vene, você passar de fase num grupo que tem Atlético de Madrid, PSG, eu já tô comemorando. Não. Eu acho que se o Botafogo passar de fase, vai significar automaticamente que o Botafogo pode disputar com qualquer equipe. Porque, pra quem não sabe, a partir das oitavas de final não tem ida e volta. É um jogo. É isso. É só um jogo. Mas, ô Pedrosa, tem gente que fala assim, mas não teve brasileiro ganhando Mundial de... Por exemplo, Corinthians passando de Chelsea. Mas era um jogo só. Para um brasileiro ser campeão nessa competição, tem que passar por vários europeus. Gente, é uma competição inteira ainda. Várias Primeira vezes. Fase. Entende o que eu tô falando? Claro, O com nível certeza. de dificuldade é muito maior. Por isso é uma Copa do Mundo de clubes, né? Porque o jogo do Mundial tem agora, de uns anos pra cá, tem dois, tem a semi, aí você já pega um mexicano, pega um não sei o quê, o Al-Hilal da vida, depois tu vai pra final. Eu fiz a simulação do chaveamento, eu falei... Você passou, Vene? Se o Flamengo for campeão disso, peraí, cara, esquece, pô. Aí do nada vem o Real Madrid do teu caminho, né? Se o Flamengo passar de fase em segundo, já pega o Bayern. Então, assim... Tá bom, sonhar não custa nada. Vamos lá, Vene, o interesse do... Aí tocou pra você, viu? Eu tô nessa, pô. Não pra mim não, Pedrosa. Tudo bem que ela toca mais vezes pra mim. Vou confessar um negócio aqui. Quando eu era criança, me chamavam de Bob, porque eu tinha o corpinho fininho e o cabeção. Bob, vai passar do Bayern, Bob. E eu ainda tinha cabelo arrepiado. Ai, Vene, para. Olha aí, Vene, o interesse do Flamengo no atacante Noah Okafor, é isso? Isso, é um suíço de 25 anos. Ele pertence ao Milan. Jogou a última temporada alguns jogos emprestado ao Napoli, que inclusive foi campeão italiano. O Flamengo, de fato, tem interesse. As conversas ainda estão em fase embrionárias, porque estão conversando com os empresários do atleta suíço. Lá no Milan, entrei em contato com o dirigente do Milan. Ele garantiu que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial e o Milan quer, para vender esse jogador, 15 milhões de euros, que hoje dá em torno de 96 milhões de reais. Eu acho uma cifra extremamente alta por um jogador que tem um histórico de lesão e que chama atenção. E, inclusive, em janeiro, quando ele seria negociado com outro clube da Europa, ele não passou nos exames médicos por estar acima do peso. Então, eu, particularmente, acho um risco muito alto você tentar a contratação de um jogador que, repito, tem um histórico de lesão que chama atenção e também não passou no exame médico por estar acima do peso, um jogador de 25 anos. Eu, particularmente, acho assim, um risco muito alto, mas é a equipe de scout do Flamengo, é o José Boto que está interessado nesse jogador. Se eles estão interessados é porque eles entendem que podem agregar ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Foi uma escolha do Boto, Vinícius? Ele que está negociando e provavelmente teve a autorização do Felipe Luiz por entender que se encaixa no estilo de jogo dele. E aí muitos flamenguistas perguntam como que ele joga no setor ofensivo. Ele não é centroavante, ele atua muito mais pela beirada, um atacante de movimentação, mas... Seria ali para o Michael? Exatamente, atacante de lado. Não seria um centroavante como atua o Pedro, ou até mesmo como o Juninho, em primeiro momento, veio para o Flamengo. É um jogador que atua muito mais pela beirada. Mas é um jogador, um atacante suíço que disputou Copa do Mundo, isso precisa ser
estava no grupo da Eurocopa também, mas não se firmou no campeonato italiano. Tanto é que ele foi emprestado pelo Milan, em janeiro seria emprestado por um clube, mas aí não passou nesse exame médico, aí agora foi emprestado para o Napoli e fez poucos jogos com o Napoli no campeonato italiano. Então, seria uma aposta na minha concepção. Lucas Pedrosa, quem é este jogador? Vale a pena? Porque assim, não passou no exame. Tem histórico de lesão. Esse ano jogou pouco, inclusive esse ano. Eu acho que é um atleta que, para pagar 15 milhões de euros, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Será que não tem aqui um jogador mais interessante dentro do futebol brasileiro? Talvez não para esse momento, mas para um ano que vem e tudo mais. E você talvez conseguir garimpar melhor esse mercado. Quantos anos ele tem, gente? 25. É porque, assim, eu fico parando para pensar, 15 milhões de euros no jogador é até o que o Botafogo pagou no Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um cara que já foi testado aqui no futebol brasileiro. Ele também teve uma boa passagem em alguns clubes na Europa. Então, você tem mais certeza da adaptação, inclusive, desse cara chegando ao Botafogo. Esse atleta que o Flamengo está contratando, concordo com o Veneno no sentido dele jogar mais de ponta esquerda, mas ele também faz a posição de centroavante. Ele é muito mais um Bruno Henrique do que o Pedro. Mais ou menos isso. Sabe jogar do lado esquerdo, mas também sabe fazer a posição de centroavante, porém é muito mais quebrando um galho. E isso, para mim, é uma clara mostra também que o Juninho não deu certo no Flamengo, nesse primeiro momento. Porque é um jogador que vem, na minha visão, para disputar tanto essa posição na ponta esquerda, porque o Everton, Cebolinha e o Michel não estão, digamos assim, tão credibilizados pela torcida nesse momento, e também com uma posição de centroavante aí, com um cara que tem um jogo sem bola um pouco melhor. Mas, cara, ser honesto, é um jogador, no futebol europeu, é um jogador mediano. Ele não é um jogador destaque, ele não é um, meu Deus, ele já teve uma temporada maravilhosa. Isso nunca aconteceu. No futebol europeu, ele é um jogador mediano. É isso mesmo, fechei. Concluí a minha transferência para o Mercado Pago. Abri a conta, trouxe R$500 e coloquei para render até 120% do CDI nos cofrinhos. Já vou receber o equivalente a R$50 em venda em dólar. Novo Eclipse Cross, o SUV esportivo para você relembrar sua essência. Você que é rubro-negro, você quer saber. Você que não é, você quer saber para secar. E quem vai trazer tudo sobre o rubro-negro carioca é o Thiago Carvalho. Thiagueira, me diz uma coisa, cara. Preparação do time para a Copa do Mundo de Clubes. Como é que estão os jogadores lesionados? De La Cruz e Gonzalo Plata, por gentileza. Amanhã eu soube que tem a Aeroflá, vai ser aquele fuzuê danado. E a situação do Gerson, hein, cara? Já temos novidade? Ele já tomou alguma decisão? O que você pode atualizar pra gente? Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. Vamos lá, Flavinho. Boa tarde pra você, Fernandão, pra Gabi, ó. Quero saber se o senhor, inclusive, vai estar amanhã lá no Aeroflá, se a Gabi vai, se o Fernandão vai, porque o Flamengo soltou há pouco a programação para esse evento amanhã, podemos dizer assim, né? Em outras ocasiões especiais aí de viagens do rubro-negro carioca. Já vimos o torcedor presente, sempre ali no setor de carga e descarga do Galeão, fazendo aquela festa, sempre lotado, em volta do ônibus, passando aquela energia para a equipe rubro-negra, e amanhã não vai ser diferente. A concentração acontece ali por volta das 6h30, 7 horas da noite. O Flamengo vai estar lá no Ninho do Urubu fazendo a concentração. O treino amanhã, inclusive, é em horário diferente. Hoje o Flamengo treinou na parte da manhã, amanhã treina às 5 da tarde. Porque aí depois já fica na concentração, todos os jogadores reunidos, e aí às 8 horas da noite o Flamengo parte para o aeroporto. Lembrando, o embarque acontece ali no setor de carga e descarga do Galeão, para poder receber também os torcedores, fazer aquela última festa da torcida junto ao time. E o Flamengo, às 11 horas da noite, então, viaja para os Estados Unidos, para Filadélfia, onde vai estrear nesse Mundial de Clubes. Bom, em relação a essas preparações, hoje o Flamengo fez o último treino, o penúltimo treino aqui no Rio de Janeiro, na parte da manhã, às 9 horas, e amanhã, então, esse último treino às 5 da tarde. O Felipe Luiz vem tentando já encontrar um modelo de jogo onde ele consiga dar espaço para o Jorginho nesse time titular do Flamengo. Ontem, aqui no Donos da Bola, a gente falou um pouco sobre o Gerson,
porque o Gerson pode estar de saída da equipe, a gente já sabe, a multa rescisória ali na casa dos 25 milhões, o Zenit da Rússia está disposto a pagar esses valores que vão chegar aí na casa dos 157 milhões de reais, são 25 milhões de euros, então muito provavelmente o Gerson vai estar de despedida do Flamengo. E ontem, assim como nós falamos aqui no Donos da Bola, o Ancelotti também foi perguntado um pouco sobre o Gerson, afinal, ele é um jogador da seleção brasileira, foi titular no primeiro jogo com o técnico italiano, e o Ancelotti deu a opinião dele sobre essa possível saída do Gerson para o futebol russo. Vamos ouvir então o técnico da seleção brasileira. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia. Bom, Flavio, a gente falou um pouco sobre o Jorginho também, né? Porque o Jorginho é um dos jogadores que pode fazer a função do Gerson. Caso seja uma dessas necessidades, a garantia de que o Gerson, pelo menos no Mundial, permanece no Flamengo. A gente vai ter, então, opções como Gerson e Jorginho, mas futuramente o Jorginho poderia jogar na posição do Gerson, fazendo ali um camisa 8 ou um jogador um pouco mais avançado. Mas o Jorginho já disse que prefere jogar como aquele clássico volante, aquele clássico camisa 5. Em relação ao departamento médico, como você veio perguntando, o Plata ontem voltou a fazer as atividades com o grupo no gramado. Ele se recupera de um edema ósseo no joelho direito, aparentemente já está no final dessa transição física e deve ficar à disposição para a estreia do Flamengo contra o Esperance da Tunísia, lá no primeiro jogo desse Mundial de Clubes. Agora, a questão do De La Cruz segue no departamento médico, sem grandes atualizações importantes ainda fazendo aquele trabalho na academia, então ainda não treina com os demais companheiros no gramado. Bom, para a gente finalizar, passar a régua aqui no Flamengo. Flamengo, mesmo não podendo mais inscrever aí os jogadores no Mundial, a janela do Mundial vai fechar hoje, então dificilmente terá tempo aí para inscrever um novo jogador, mas já formalizou uma proposta também pelo Carrascal. Falta o Dinamo Moscou dar a resposta ao Flamengo se vai aceitar ou não essa proposta na casa dos 12 milhões de euros, o equivalente aí a 76 milhões de reais. Então o Carrascal pode vir a ser também um reforço do Flamengo. Então, meia, colombiano, 27 anos, a gente já conhece ele aí, participação também na seleção da Colômbia, pode vir para ser um reforço do Flamengo. Para finalizar, Okafor, jogador suíço, 25 anos, atacante, joga pelas pontas do campo, está emprestado na Napoli, pertence ao Milan, já passou pelo Basel, pelo Red Bull Salzburg e agora jogou a última temporada na Napoli, pode estar vindo para o Flamengo. O Milan não deve permanecer com o atleta, poderia chegar aí